Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva nesse canal, vai lá, se inscreva. E ao acompanhar as cartas, as histórias, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é sempre uma nova carta de saudade, uma nova história que a vida escreveu. E gostaria muito que você mandasse a sua carta. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua carta, estou esperando a sua história. E participe das promoções do nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, 40 anos separados. 5 meses para a eternidade. Tive um amor no passado. Ano de 1977. O nome desse amor, Gilberto. Meus pais eram contra o nosso namoro. E a cada encontro que eu tinha com ele, quando eu entrava em casa, eu levava uma surra dos meus pais. Isso quando não apanhava na rua. Fora ainda meus irmãos mais velhos. E assim foi durante algum tempo. Mas não conseguimos ir adiante por causa de tanta pressão familiar. Então, cada um seguiu sua vida como pôde. Eu tive 2 casamentos fracassados. E ele também. Quando casados, nas festas de fim de ano, cada um ia visitar nossas famílias na cidadezinha de infância. E sempre dava aquele frio na barriga. Não tinha jeito. A gente acabava se cruzando. E quando nossos olhares se encontravam, percebíamos que nunca tínhamos esquecido um do outro. Em 2017, ele se separou e voltou para nossa cidadezinha. Antes da separação dele, ele descobriu o meu telefone e me ligou. Conversamos por quase 2 horas. E ele se declarou a mim. Se disse ainda apaixonado. E falou também que nunca foi feliz nos seus relacionamentos. Que nunca havia me esquecido, nunca. Eu disse a mesma coisa para ele. Mas disse para não me ligar mais, porque ambos éramos casados. Não estava certo isso. Ele casado pela 2ª vez, eu casada pela 2ª vez. Estávamos casados, enfim. Ele disse que só queria me ouvir. Só queria escutar a minha voz, mas tudo bem. Já que eu estava pedindo, já que era um desejo meu de que ele não ligasse mais para mim, ele não ligaria mais. E de fato, nunca mais me ligou. Quando ele se separou, ele me adicionou no Face e conversávamos como amigos. E no ano de 2018, eis que em 2018, eu descobri uma traição do meu marido e imediatamente eu quis a separação. Eu separei em novembro de 2018, um ano depois dele. Sim, ele também havia se separado e agora um ano depois era eu que me separava. Quando eu contei para ele da minha separação, ele me pediu desculpas, mas disse que ficou feliz em saber. Me desculpe, não é um motivo de felicidade saber que uma pessoa se separou, aquela coisa toda, os problemas todos, mas eu estou feliz. Ele disse, eu estou muito feliz em saber que você se separou. E continuamos nossas conversas. Agora, com mais frequência, ele separado, eu separada, e tudo que eu senti no passado, sim, porque o nosso amor, ele só estava adormecido. Mas como eu não queria problemas com a minha família por causa dele, porque mesmo muitos anos depois a minha família ainda era contra qualquer tipo de aproximação com ele, eu não tinha coragem de vê-lo pessoalmente.
Só conversávamos no WhatsApp e ligações. Mas quando foi no dia 7 de setembro de 2020, ele me chamou para uma festa de aniversário de 15 anos de uma filha de um colega dele. Eu disse que iria, já que ele estava me convidando, mas com duas condições: que ele não avançasse o sinal e que eu não gostaria de aparecer em fotos. Ele disse que tudo bem, que sim, que o importante era a minha companhia, era estar com ele, e que eu não me preocupasse, porque sua irmã e sobrinha iriam com ele também. Então, eu fiquei esperando a noite chegar para me aprontar. Estava igual uma adolescente, esperando o namoradinho. Sabe aquela adolescente que fica esperando o namorado, com aquele frio na barriga, com as mãos tremendo, as pernas bambas? Assim era eu. Quando foi às 21h30, ele veio até a porta da minha casa me buscar. Meu Deus, quando o vi pessoalmente, meu coração quase pulou para fora, quase saiu pela boca, e vi os olhos dele brilhando. Meio sem graça o cumprimentei, a irmã dele e a sobrinha também eu as cumprimentei e fomos para a festa. Chegamos lá e eu toda sem jeito, além de não conhecer as pessoas, eu estava muito tímida diante dele, mas fui relaxando aos poucos, até que ele me chamou para dançar. E quando ele me abraçou para dançar, nossa, eu fui às nuvens. Ele me apertava de vez em quando e eu dizia: olha o combinado, nada de avançar o sinal. Aí ele me soltava e ele dava risada. Conversamos muito naquela noite. Só conversamos e dançamos. Só conversamos e dançamos. Mas depois desse encontro, tantos anos, que já se passavam, eu percebi que não podia mais resistir. No dia seguinte, o pai dele estava internado num hospital aqui onde eu moro, Ipatinga, e ele estava de acompanhante. Ele disse: Nice, depois de te ver ontem, está impossível ficar sem te ver sempre. Por favor, vem aqui no hospital, ao menos um pouquinho. Eu vou lá fora e a gente conversa um pouco. E eu, com muito medo, fui. E quando cheguei lá, já fui logo abraçando ele, beijando ele, e disse que se ele estava assim tão ansioso pela minha presença, eu também estava ansiosa. Eu estava esperando tanto aquele momento que não tinha mais jeito de continuar resistindo. Depois disso, não paramos mais de nos encontrar, mas sempre fora de casa, porque eu moro com uma filha e ela não sabia de nada. Aliás, ninguém sabia de nada que a gente se encontrava, a não ser a irmã dele e um irmão. Eu não estava acreditando que estava amando novamente, ou melhor, eu continuava amando a mesma pessoa que havia amado há mais de 40 anos atrás e que de verdade eu nunca tinha deixado de amar. 40 anos passados, 40 anos, e eu percebia isso nele também. Ele também, 40 anos depois, ele tinha o mesmo sentimento por mim. E nossos encontros continuavam, até que no dia 7 de fevereiro de 2020, ele voltava de uma de suas viagens. Ele era caminhoneiro. Era uma sexta-feira. Ele iria descarregar o caminhão numa cidade próxima à minha, que se chama Mesquita. E quando chegasse, ele ia me ligar para a gente se encontrar, para a gente se ver, para a gente ficar. E eu toda feliz, porque ia vê-lo. Ele disse que chegaria mais ou menos 22 horas. E quando deu umas 21h30,
eu comecei a ligar para ele, pois não estava aguentando de ansiedade, eu não estava aguentando de saudade, só para dizer, tô te esperando, toda bonita, toda cheirosa, tô te esperando. Já que ele não estava me ligando, e eu estava cansada de esperar ele me ligar, já que ele não ligava, eu comecei a ligar. Eu ligava no Zap, chamava e não atendia. E no número dele dava só caixa postal. Então eu fui fazendo, sabe assim, ligando, até eu adormecer, um pouco adormecer. E dormi. Acordei às 4 da manhã e olhei a última visualização dele, 19h27. Naquela de ficar ligando e esperando que ele ligasse, ele não ligava, eu ligando. Então eu acabei dormindo. E só fui acordar às 4 da manhã e vi a última visualização dele, 19h27. 19h27, 7h27 da noite. E eu ligava agora de madrugada, 4 horas, e nada dele me atender. Eu só pensei dele ter ficado sem bateria. E eu adormeci novamente, mesmo preocupada. Só fui acordar às 9 horas da manhã, dia 8 de fevereiro, com a minha cunhada me ligando e perguntando se eu estava sabendo do que tinha acontecido. Eu falei, mas aconteceu o quê? O que é que aconteceu? Então você não sabe do que aconteceu? Você não sabe do que aconteceu? Não. Pelo amor de Deus, diga, o que foi que aconteceu? Ele sofreu um acidente exatamente na vinda para cá. Ele sofreu um acidente. Sim, ele sofreu um acidente, mas e como é que ele está? Como é que ele está? Eu vou vê-lo, eu quero vê-lo. Em qual hospital ele está? Ele se acidentou? Foi sério? Foi grave? Pior, ele morreu. Nessa hora, foi como se eu tivesse sido congelada. O quê? O que você disse? Irmã dele, vamos dizer assim, minha cunhada, entre aspas, ele morreu. Meu irmão morreu. No acidente, ele foi socorrido, mas não resistiu, ele morreu. Meu mundo acabou ali. Me desesperei tanto. Minha filha até perguntou o que tinha acontecido e eu disse que um amigo meu tinha morrido. Mas o meu desespero estava tão grande que ela virou e falou: mãe, a senhora estava de namorico com esse amigo? Porque a senhora está num desespero, a senhora está numa loucura, que só tinha alguma coisa com esse amigo? Aí eu contei tudo para ela e fui me ajeitar, agora não mais para sair com ele, não mais esperando por ele. Eu fui agora me ajeitar para o velório, que seria na cidadezinha nossa. Meu Deus, como foi triste ver aquele caixão e ele ali dentro. Caixão lacrado, apenas a foto dele por cima, de tão grave que foi o acidente. Então eu o imaginava ali dentro do caixão, porque vê-lo, ninguém conseguia vê-lo. O caixão estava lacrado e uma foto dele. O que você sabia que era ele por causa da foto dele. Ali estava ele. Dia 9 de fevereiro de 2020, às 10h30 da manhã, estávamos sepultando ele. E com ele foi junto o meu coração, a minha alegria, a minha vontade de viver. Hoje, inclusive, estou fazendo tratamento psicológico por pressão de minhas 2 filhas, porque elas não estão aguentando ver minha tristeza, ver a minha situação, o momento que eu atravesso. Depois de 40 anos, 2 casamentos desfeitos. Depois de 40 anos, ele também com 2 casamentos desfeitos, nós nos reencontramos com aquele mesmo amor do passado, como se aquele amor apenas estivesse adormecido durante esses 40 anos.
e ficamos juntos somente 5 meses. 5 meses, 40 anos depois, nós nos reencontramos e descobrimos que amávamos um ao outro intensamente e que tínhamos que retomar aquele amor. Mas foram só 5 meses. 5 meses. Mas foram os 5 meses mais felizes da minha vida. Quando eu disse para ele que havia me separado, ele me mandou uma música do César e Paulinho, que se chama Tem Alguém Que Te Quer. É o nome da música. Ele disse: esse alguém sou eu. E no dia que ele morreu, ele me mandou essa mesma música. Assim, ouça essa música, escuta essa música, a nossa música. Só que momentos depois aconteceu o acidente. Momentos depois daquela última mensagem dele, que ele disse: olha, não esquece da nossa música, tem alguém que te quer. E mandou a música. Só que momentos depois ele sofreu um acidente grave, gravíssimo, do qual ele não resistiu e veio a falecer. Sabe, eu era a loira dos olhos verdes. Ele me chamava assim, de loira, de minha loira de olhos verdes. Gilberto, estou aqui no canal YouTube do Eli Correia. Estou aqui para contar não a minha, mas a nossa história. Nós tínhamos tudo lá atrás, 40 anos antes, para ficarmos juntos e sermos muito felizes. Mas, por motivos de intromissão familiar, nos separamos. Você seguiu sua vida, eu segui a minha. 2 casamentos desfeitos para você, 2 casamentos desfeitos por mim. E aí nós nos reencontramos 40 anos depois. E nós 2 tínhamos certeza que agora sim formaríamos o casal que tanto tínhamos sonhado na vida. 5 meses depois do nosso reencontro, o acidente, a sua morte e a minha eterna saudade. Sim, sou eu, Gilberto, a loira de olhos verdes, a sua loira, que perdeu toda a alegria de viver. Hoje passo por tratamento psicológico, faço terapia para ver se consigo me conformar com a tua passagem, com a tua morte. Às vezes eu não me conformo. Levamos 40 anos para nos reencontrar. E 5 meses depois, a eterna separação. Essa é a minha história. É a nossa história, Gilberto. História que a vida escreveu. E só a vida poderia ter escrito. Que saudade de você! Quarenta anos separados. 5 meses para a eternidade. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.